Simbora, galera, uma boa tarde para vocês. Estou aqui de novo, Léo Griot, em mais um vídeo. E hoje eu quero falar com vocês novamente nesse cenário bacana aqui, aproveitando a nossa boa e velha Caatinga. E eu quero falar com vocês sobre Paulo Freire, esse grande pensador, esse intelectual brasileiro, conhecido internacionalmente, grande referência da educação, não só para o nosso país, Brasil, mas para o mundo também. Então, Paulo Freire, esse nordestino arretado, esse cabra da peste, ele é pernambucano, salvo engano, nasceu em Recife, e ele escreveu alguns livros bem bacanas, por sinal. Um deles foi Pedagogia do Oprimido e o outro foi Pedagogia da Autonomia. Excelentes livros que eu já indico para vocês, procurem. Você tem a opção de conseguir o livro físico ou conseguir em PDF. Eu consegui em PDF, encontrei a versão em PDF e facilitou muito a minha vida. Mas como eu disse, são dois livros excelentes de um autor excelente. E assim, Paulo Freire, ele é um ferrenho defensor da educação pública, uma educação pública de qualidade, uma educação pública libertadora, transformadora da pessoa em si e da realidade social da pessoa e do coletivo. Paulo Freire também ele é muito mal visto pela direita e principalmente pela extrema direita política do país. Eles o chamam de comunista, dentre outras coisas. Para esses caras, para esses políticos, entre aspas, vamos pôr assim, Paulo Freire é o grande bicho-papão da educação, é uma pessoa, vamos dizer assim, execrável. Mas é claro que Paulo Freire não é nada disso. Paulo Freire é como eu disse, um pedagogo, um filósofo, um pensador, um escritor de primeira grandeza. Ele foi exilado no Chile e depois Estados Unidos. Alguns falam que ele se tornou a grande referência da educação, do pensamento educacional brasileiro, justamente porque ele viveu nos Estados Unidos e por isso ele ficou conhecido mundialmente. Isso não importa. O fato dele ser conhecido porque viveu, morou nos Estados Unidos e tal, isso é o de menos. Isso não tira em nada o mérito dele. A obra dele, as obras dele, a grandeza dele como pensador, como ferrenho defensor da escola pública, da educação pública e da democracia, né? Uma educação democrática sempre bem-vinda. Ele criticava muito o que ele chamava de a educação bancária, aquela educação em que o aluno, o estudante, é um mero reprodutor dos conhecimentos que ele ouve passivamente em sala de aula. Ele era a favor daquela aula que eu também gosto, uma aula dialógica, uma aula dialogada, porque uma aula expositiva dialogada é muito bem-vinda. Hoje fala-se muito nas tecnologias, que é necessário e bom, mas existe uma diferença muito grande entre a educação real e a educação ideal. Nós, pelo menos no interior, né, nas cidades do interior do Nordeste, nós nos deparamos com a educação real. E na maioria das escolas públicas não há aquelas tecnologias assim de ponta para que se possa usar e às vezes, mesmo que haja assim, talvez os responsáveis nem tenham o conhecimento, a técnica, algo assim para manusear, para aproveitar bem. Aí isso já é um outro problema. Mas voltando a Paulo Freire. Paulo Freire, como foi dito anteriormente, esse intelectual, esse pensador, esse filósofo, esse pedagogo de primeira grandeza, grande representante do Brasil no exterior, ele tinha essa pegada, vamos dizer assim, dessa educação que muito nos interessa, né? Essa educação libertadora, essa educação transformadora,
essa educação que valoriza os saberes, o conhecimento do outro, que não vê o aluno como uma mera folha em branco a ser preenchida, mas que tem muito a ensinar, que o aluno aprende e também ensina, assim como o professor, ele aprende e ensina ao mesmo tempo. É uma via de mão dupla, uma relação na qual ambos os lados saem beneficiados. Então, como brasileiro, como nordestino, não há como eu não me orgulhar desse grande pensador que é Paulo Freire. Interessante dele que ele se formou em direito, né? Aí, em um dado momento de sua vida, exercendo o ofício, o trabalho, ele percebeu aquilo que nós sabemos, né? O bom senso nos ensina, nos faz saber que o direito ele é conveniente, ele é injusto. Em muitos casos ele é injusto. Ele não é necessariamente justo. Como nós não temos mais 6 nem 7 anos de idade para acreditar em Papai Noel, para acreditar que todas as pessoas são boas, justas e que no final do arco-íris há um pote de ouro, então isso fica meio que óbvio, né? Direito é conveniente, direito pode ser injusto, sim. E ao se desiludir com o direito, a educação ganhou um grande maestro, il maestro Paulo Freire. E que bom que nós ganhamos esse maestro, né? Essa figura renomada, que levou o nome do Brasil para muitos países, polêmico, e alguns dizem, defendem que a pedagogia de Paulo Freire, ela não é aplicável a todas as realidades, e provavelmente não seja mesmo, a realidades específicas. Por exemplo, no caso brasileiro, a pedagogia de Paulo Freire é bem-vinda na escola do interior, na escola agrícola, na escola convencional do interior, na escola de periferia, mas eu duvido que Paulo Freire seja bem-vindo em uma escola de classe média alta ou uma escola de uma elite burguesa. Nesses nesses locais certamente não cabe Paulo Freire. É um ambiente diferenciado, um ambiente que conservador, que busca a manutenção da posição, dos status e por aí vai. Então, nesses lugares, uma escola de classe média alta, uma escola burguesa, não cabe Paulo Freire pelo seguinte: Paulo Freire trabalha com a transformação social. Ele trabalha com a ideia da educação libertadora, a educação democrática, uma educação que dê espaço ao crescimento pessoal e social da pessoa. Em ambientes conservadores, certamente não há esse espaço e não se quer que haja tal espaço. Então, independente das muitas polêmicas que gerou e gera, Paulo Freire tem sua grandeza, sim. Eu repito com muito gosto que ele é um pensador, é um filósofo, um pedagogo, um educador de primeira grandeza. Ele tem muito a ensinar, a obra dele permanece viva mesmo depois de sua morte. Então, esse autor brasileiro muito nos orgulha. E eu fiz esse vídeo falando sobre ele, espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Até a próxima. Boa tarde.